Salve, salve comunidade CDF, seja muito bem-vindo ao encontro de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como ser autêntico, né, na criação de conteúdo. Muito bom dia para vocês. E a primeira provocação que eu tenho pra fazer é que, cara, isso é meio estranho, né, se tu parar pra analisar e tal. Tem que ter alguém aqui pra te falar como ser você mesmo no seu conteúdo. E a resposta é sim, faz sentido ter alguém te falando como ser você mesmo no conteúdo, porque eu sinto que todos vocês que estão aqui estão na rede social, olham para a rede social como um negócio. E aí, qual a ideia, né? Tipo, quando a gente olha para a rede social como um negócio e a gente fala sobre autenticidade, a autenticidade ela entra de forma estratégica, né? Então você não quer ser autêntico simplesmente para ser diferentão ou para... Enfim, você tá... Essa visão de autenticidade que a gente vai trazer aqui cara, sobre como você escolhe os melhores pontos das suas características, da sua característica de personalidade, né? Para colocar isso dentro da produção de conteúdo de um jeito que faça sentido. Então, a autenticidade aqui, ela serve à estratégia, né? E é por isso que a gente tem que conversar sobre essa parada. Existe um outro motivo também, que é a ideia da coragem de ser você mesmo, né? Isso acho que é algo que pega um pouco, assim, quando a gente fala de autenticidade no conteúdo, porque a maioria das pessoas, não sei se vocês passam por isso, mas a maioria das pessoas tem um pouco de medo, né, de mostrar quem é na rede social, por diversos motivos. E o principal dele geralmente é porque a gente acha que a gente não é tão interessante assim. A gente acha que a nossa história não é tão legal de compartilhar, que as coisas que a gente faz da nossa vida as pessoas não vão gostar, ou vão julgar, ou algo do tipo. E aí, é por isso que a gente tem que fazer uma aula sobre a autenticidade na criação de conteúdo. E aí, antes de falar de autenticidade, a gente tem que falar sobre, cara, o que não é autenticidade, né? Muita gente confunde. Autenticidade não é ser diferentão, né? Quando a gente chegou no mercado, com o posicionamento da RAM, era um posicionamento muito diferente, né? E as pessoas tinham essa visão assim, nossa, como você é autêntica no seu conteúdo, como se a autenticidade fosse fazer um ângulo diferente, a autenticidade fosse ser como a Hannah era na criação de conteúdo. Mas a Hannah estava sendo autêntica porque ela era ela, sacou? E uma outra pessoa que é completamente séria e gosta de se vestir de forma clássica, ela vai ser autêntica com a roupa clássica dela, com o terno dela. Então, a autenticidade tem muito mais a ver com você olhar para aquilo que te deixa... com aquilo que te faz sentir confortável, no sentido de... Não no conforto, porque tem gente que usa salto, o salto machuca, e ela é autêntica, e ela se sente confortável naquilo, no sentido de ela se sente bem se expressando dessa forma, né? E aí é um trabalho de você encontrar esse ponto. Um outro ponto sobre a autenticidade interessante é que a autenticidade é um conceito meio ambíguo, meio estranho, assim. Porque se a gente parar para analisar, cara, o que é de fato ser você mesmo? Quem é você? Né? E pode ser que você, tipo, sei lá, há um tempo atrás, quando eu era moleque, na escola e tal, eu tava ali nessa visão de tentar me encaixar com os amigos de escola, né? Eu estudei numa escola, tem uma época que eu estudei numa escola bem violenta, assim. E aí, a galera lá era meio peba, assim. E eu tava nessa meio bandidinho e tal, né? E eu tava nesse ambiente, eu tava me expressando e acabava que, até olhei umas fotos antigas esses dias, acabava que eu me vestia e me comportava um pouco como aquela galera. E aí, eu tava sendo autêntico lá ou não tava? Né? E aí eu olho pra isso hoje e falo, caraca, isso não tem nada a ver com quem eu sou hoje. Mas talvez tivesse a ver com quem eu era naquela época. Então, quando a gente pensa em autenticidade, é uma parada meio fluida, assim, né? Não dá pra gente definir, de fato, o que é autenticidade
para você ou não. Mas eu acho que um bom lugar para você olhar é essa visão do conforto mesmo, do tipo, cara, o que que você quer, qual a mensagem que você quer passar, qual a mensagem que você acredita e como é que você consegue expressar isso sem esse julgamento, né? Sem essa de, cara, estou fazendo isso para agradar a visão do outro, estou fazendo dessa forma, me comporto desse jeito, falo desse jeito, porque alguém me disse que isso é o jeito certo de fazer. E é muito perigoso quando a gente olha para a criação de conteúdo dessa forma, né? Porque a chance de você se perder é muito grande. E um ponto interessante sobre a internet é que tem muita gente online. São milhões e milhões de pessoas diferentes que estão ali nas redes sociais. E por que isso é muito bom? Porque, cara, você consegue ser autêntico do seu jeito, e o seu jeito pode ser diferente do que existe no mercado hoje, e ao mesmo tempo ter resultado, porque existem pessoas que vão se identificar com essa tua personalidade, com esse jeito de ser que você tem. Dito isso, vamos trazer alguns lugares assim, né, que vocês podem olhar para ter um conteúdo mais autêntico. Quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de um trabalho de análise, de autoanálise infinita, assim, basicamente. Então, trazer autenticidade para o conteúdo é sobre começar a perceber quem você é nos ambientes onde você se sente segura, onde você pode ser você mesmo. Então, existe aquele amigo ou aquela pessoa da sua família ou aquele lugar onde você fala do jeito que você quer falar, onde você se veste do jeito que você gosta de se vestir, onde você compartilha coisas, né, que você não teria coragem de compartilhar em todos os lugares. O primeiro lugar para você olhar é para esse lugar, com um olhar de investigação mesmo. Tipo, cara, quando eu tô com aquela amiga ou com aquele amigo, como que eu me comporto? Como que eu falo? Como que eu me expresso com essas pessoas? Quais são as palavras que eu uso? Quem aqui tem um dialeto diferente para conversar com um grupo de amigos específico? Alguém tem isso, assim? Tipo, quando você tá com aquele grupo de amigos, você fala de um jeito um pouco diferente, tem algumas palavrinhas que só vocês entendem e tal, tipo, é uma espécie de comunidade ali que você forma com esses amigos específicos. Sempre. Algumas pessoas têm isso, né? E, cara, esse é um lugar muito massa para você pensar, para você, tipo, analisar. Então, pode parecer meio estranho se tu nunca fez isso, mas a próxima vez que você estiver nesse grupo de amigos, tenta dar um passo para trás, assim, e se ver como é que você se comporta, quais são as palavras que você usa e como é que é a entonação dessas palavras e tal. Porque esse é um lugar muito massa para você começar a trazer isso para sua criação de conteúdo. Quem se sente travado na hora de gravar conteúdo, por exemplo? Quem na hora de gravar fala, cara, tipo, não tem como, não sou eu aqui gravando esses vídeos. O maior hack para você corrigir essa autenticidade na hora de criar conteúdo é a partir dessa análise. Porque é muito estranho, né? Você olhar para um pedaço de metal aqui e começar a falar. Tipo, é realmente algo que não é normal, é meio desconfortável, assim. Mas se você começa a tentar enganar a tua mente e agir como se a câmera fosse um desses amigos que te deixa confortável para ser quem você as chances são que você vai conseguir expressar mais essa autenticidade e conversar um pouco mais como se você estivesse nessa roda de amigos mesmo. A coisa fica um pouco mais fácil e isso, cara, na moral mesmo, é uma das coisas mais relevantes quando a gente fala de criação de conteúdo. Porque pessoas autoconfiantes são brutalmente magnéticas. Esses dias eu vi um vídeo, esse vídeo tinha, sei lá, uns 700 mil likes, assim. E era uma mulher, assim, ela tinha, sei lá, uns
35, 40 anos. E ela tava andando numa estrada de chão. E ela tava simplesmente compartilhando o dia dela, assim. Só que de uma maneira, tipo, brutalmente ela. Tipo, ela não estava com vergonha de estar numa estrada de chão e de falar que ela mora numa chácara e que ela tava caminhando não sei quantos quilômetros pra ir. E ela tava, tipo, muito feliz, realmente feliz com a vida dela, assim. Nesse sentido. E aí, é muito interessante, porque muita gente se sente, assim, tem vergonha ou não se sente confortável em mostrar aquilo que você é ou que você tem no momento. E aí a gente coloca várias desculpas, né? Tipo, porra, eu não tenho câmera, eu não tenho cenário, eu não tenho as características e tal, para fazer essa parada aqui. Quando na verdade a autenticidade, essa coragem de mostrar quem você é, isso muda absolutamente o jogo do conteúdo. E mudou pra gente, assim. Porque teve uma época que a Hannah, ela, quando a gente estava começando, assim, na internet, ela tá começando a se posicionar, né? Ela sempre se inspirava em várias pessoas, assim. E nessa época, era uma época que tinha muita gente que vendia essa formalidade, né? Tipo, você tem que passar a autenticidade através das suas roupas, através do seu jeito de falar e tudo mais. E tinha uma personagem na rede social que era muito forte. E que ela falava muito desse lance, né? De, pô, o terninho, fala devagar, olha que doido. Fala devagar, porque quem fala devagar passa mais autenticidade. Não se movimenta tanto, porque quem se expressa muito não passa essa autoridade e tal. Quem já viu esse tipo de coisa na rede social? E aí ela entrou nessa, né? Tipo, a gente tava vindo, olha que interessante, a gente tava vindo de um resultado mó legal no TikTok. Os primeiros vídeos da Hannah tava começando a funcionar ali no TikTok. E ela se conectou com essa influenciadora, né? Com essa marqueteira e tal. E ela começou a trazer isso pros vídeos. Então os vídeos delas ficaram bem sérios, assim. Ela comprou uns blazers. E aí o nosso engajamento começou a morrer. Então, os vídeos no TikTok e tal, que tava começando a dar certo, no Instagram, tipo, abaixou muito, assim. E aí ela ficou, tipo, uns 2, 3 meses nisso. Aí eu fui analisar as métricas e falei, mano, tá errado isso aqui. Aí eu fui comparar com os vídeos antigos do TikTok. Aí eu fui e mostrei pra ela, Hannah, olha essa diferença aqui. Tá parecendo um robozinho aqui agora, tipo, sério, sem expressão e tal. E você se expressava pra caramba aqui nesses vídeos. Igual a gente tava se inspirando na galera do TikTok mesmo, né? Tipo, aqui é muito mais você. E eu acho que a gente tinha que trazer essa parada aqui pra criação de conteúdo. Ela, caraca, faz muito sentido. Vamos tentar. E foi bem nessa virada onde a gente trouxe mais a Hannah pra parada, até que ela pintou o cabelo na época e tudo mais, então teve toda essa diferenciação de imagem, de forma de se expressar, que a explosão aconteceu. Porque as pessoas que chegaram no perfil da Hannah percebiam que aquilo era diferente do que a regra do mercado. E tinha muita gente que estava fazendo como a Hannah, tipo, tentando se encaixar para caber dentro das regrinhas que as pessoas colocaram, sacou? Porque vieram muitas pessoas que tinham essa visão de, pô, eu tenho que parecer séria, tenho que parecer uma autoridade e tal, e isso estava encaixando o mercado inteiro, no sentido de colocar o mercado numa caixa. E aí quando a Hannah vem do jeito dela, isso gera de certa forma, uma liberdade pra galera, né? De tipo, nossa, ela tá aqui, ela tá fazendo do jeito dela e funciona. E eu ainda considero ela como autoridade, mesmo que ela esteja fazendo vídeos de cabeça para baixo. Ela ainda vende, né? Ela ainda faz milhões de reais mesmo fazendo vídeos de cabeça para baixo, mesmo soltando palavrão no vídeo dela. Sacou? Então existe muito esse problema. Só que aí a gente jogou muito pro outro lado também, né? Porque aí vieram várias pessoas que acreditavam que tinham que ser como a Hannah para ter resultado agora. E a gente vai sempre nessa, assim, né? Tipo, é muito fácil a gente olhar pra alguém e falar, nossa, que legal, essa pessoa tem resultado. E aí você tentar espelhar um pouco o que essa pessoa faz. E um erro grande, porque aquilo funcionou para aquela pessoa.
É a mesma ideia do formato, né? Tipo, vem alguém e faz um formato criativo e esse formato criativo funciona. Aí você ir lá e copiar o formato dessa pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Uma coisa que eu vejo muito nas trends, né? Tipo, alguém vai lá e faz o formato e várias pessoas começam a copiar aquele formato como se fosse o formato que fez a parada funcionar. Fizeram isso com... Tem a trend lá do narrador agora. Fizeram isso com a Gabi Moretti. Vocês viram o que aconteceu quando a Gabi Moretti explodiu? Era uma criadora de conteúdo que ela fazia um formato específico de vídeo, que era a câmera parada, ela ficava passando de um lado pro outro, né? Falando daquele jeito diferente dela e tal. E muitas pessoas começaram a copiar mesmo. E a parada ficou tão foda que a Gabi, ela tava crescendo pra caramba, continuou fazendo do jeito dela, só que o formato dela parou de funcionar. Muito assim como funcionava antes. Por quê? Porque virou commodity, estava todo mundo fazendo igual a ela. E por que estava todo mundo fazendo igual a ela? Porque as pessoas não entendem que aquilo lá funcionou para ela porque era ela fazendo. As pessoas não entendem a ideia de, cara, eu vou encontrar um padrão de conteúdo que funciona para mim. Não um padrão de conteúdo que funcionou para outra pessoa. E aí quando a gente fala de formato criativo, é uma visão de autenticidade também. De você sacar, cara, como é que é confortável fazer um conteúdo? Qual o formato, tipo, qual o jeito de gravar que é maneiro pra mim? Quais são as palavras ou o jeitinho de falar que é interessante pra mim? Né? Quais são as histórias que eu vou contar que vai fazer essa galera se conectar comigo? E aí eu vou listar aqui pra vocês alguns elementos que vocês podem olhar para a comunicação de vocês e pensar, cara, beleza, como é que eu posso trazer esses elementos de autenticidade? O primeiro ponto, acho que vou trazer uns 3 ou 4 aqui para vocês. O primeiro ponto é a história. História. Por que a história? Para analisar. A sua vida, de certa forma, é uma história. Toda essa visão que você tem de você, de quem é você, e a forma como você se veste e tal, e as coisas que você acredita, tudo isso veio das histórias que você viveu. Dos conflitos que você viveu na sua vida. Um outro ponto relevante sobre a história é que quando você compartilha determinadas histórias da sua vida, naturalmente as pessoas vão se sentir mais próximas de você. Por que isso? Para analisar, né? Por exemplo, a Hannah já contou algumas coisas da vida dela na internet. Tipo, quem acompanha muito a Hannah sabe que ela foi expulsa de casa, sabe que ela perdeu o padrasto no meio de um lançamento, sabe... enfim, sabe várias coisas da vida dela. E são coisas meio que íntimas, assim, né? E quais são as pessoas que a gente sabe coisas íntimas da vida? Geralmente a gente sabe coisas íntimas da vida dos nossos melhores amigos, das pessoas mais próximas. E quando você começa a descobrir coisas sobre a vida de outra pessoa, dessa forma, e essas coisas são coisas que se conectam com você, tipo, você consegue se enxergar nessas histórias de alguma forma, você vai começar a construir na tua cabeça uma relação de amizade com ela. Então, um efeito colateral que acontece é a gente estar nos eventos e as pessoas chegam assim e elas, tipo, chegam conversando com a gente como se a gente fosse melhores amigos. E aí passa 2, 3 minutos e elas tipo, cai a ficha assim, tipo, nossa, eu tô aqui falando com você como se a gente se conhecesse já, como se você me conhecesse, mas sou eu que te conheço. Você não sabe quem eu sou e tal. Mas por que tem essa dissonância, né? Por causa das histórias que você compartilha. Então, uma das formas mais interessantes de fazer as pessoas descobrirem quem você é a partir das histórias que você conta. E aí vem a ideia de você conseguir selecionar o que você quer compartilhar. Qual tipo de história que você compartilha?
As histórias que provam, que mostram o tipo de pessoa que você é. As histórias que mostram o tipo de pessoa que você é. Então, você não vai contar qualquer história. Você vai contar as histórias que expressam a sua própria autenticidade. Sacou? Porque a partir desse storytelling que você está compartilhando, as pessoas vão entender como é que você lida com a sua vida. Por exemplo, né, a gente tem lá a série de casal. Por que a série de casal é relevante assim para nossa comunicação? Porque a série de casal ela faz o nosso público entender como é que a gente opera no mundo como casal. E o público entendendo como é que a gente opera no mundo como casal, isso é mais um ponto de identificação com tudo que a gente faz, porque ele está mostrando as nossas crenças, a forma como a gente opera no mundo. A gente está ali falando sobre casal, mas a gente sempre está falando sobre a forma como a nossa vida mudou depois que a gente começou a estudar. A gente sempre está compartilhando ali que, tipo, cara, sim, a gente teve problemas, brigas, discussões, só que a gente melhorou. Então, tem essa visão de construção, tem toda essa visão de ser um CDF, né? Então, em todas as histórias ali, sou eu compartilhando com a Hannah algum livro, algum ponto de vista diferente pra gente mudar e tal. Então, tudo isso vai criando essa parada. Quem é o casal que você conhece as histórias? Cara, são um casal de amigos, um casal de pessoas mais próximas. O seu pai e a sua mãe. Tu conhece a história de relacionamento deles e tal. Então isso vai gerando uma proximidade e automaticamente, quando você compartilha a sua história, você está sendo autêntico. Automaticamente você está sendo autêntico. Um outro ponto é a ideia de características de personalidade. Características de personalidade. O Instagram é um recorte da vida real. O Instagram ele não é a vida real. E é muito fácil a gente confundir isso. O Instagram é um recorte da vida real. Uma forma básica de você entender isso é que, cara, se você posta 100 stories por dia, esses 100 stories vão dar o quê? Cada story tem 1 minuto, 100 stories vai dar, tipo, sei lá, 1 hora do teu dia. E o dia tem 24 horas. Então, o Instagram ele representa muito pouco do que é a vida real. Como ele representa muito pouco, e a gente está aqui olhando para o Instagram de forma estratégica, a gente pode escolher o recorte que a gente vai compartilhar. Certo? Então, quando a gente fala de autenticidade, não é para você criar um personagem e compartilhar esse personagem na rede social. É para você olhar para sua vida e pensar, cara, qual é a parte daquilo que existe em mim, daquilo que é autêntico em mim, que vale a pena compartilhar de acordo com os objetivos que eu tenho. Então, tem várias coisas sobre a personalidade da Hannah que a gente não compartilha. Por quê? Porque não faz sentido para a rede social. Porque não é intencional. Porque não é estratégico que as pessoas saibam dessas partes. Mas tem partes que são relevantes. E aí, a ideia é você listar mesmo quais são as características de personalidade que eu quero compartilhar e como eu quero compartilhar essas coisas. Então, tu pode pensar em 5 características. E a gente pode fazer esse exercício aqui agora, aproveitar que a gente está aqui no Zoom, né? Quais são as características de personalidade, em uma palavra assim, né? Que você quer compartilhar. A gente pode começar olhando para a Hannah. Quando você olha para a Hannah, se você fosse definir em uma palavra quem a Hannah é, quais palavras você soltaria? Respondam para mim aqui no chat. Criativa, dedicada, divertida. O que mais? Boa namorada. Corajosa, nerd, CDF, né? Inteligente. Olha só que doideira.
Inteligente, CDF, né? É uma ideia que a gente quer muito que as pessoas tenham da HANA, porque a gente vende um produto de conhecimento e tal, então, tipo, a gente quer que as pessoas sintam que, tipo, porra, essa menina realmente sabe do que ela tá falando. Beleza, isso é uma parada que tá definida na nossa estratégia de comunicação, na forma autêntica que a gente quer que as pessoas vejam a HANA. E quando tem essa parada definida, o que a gente começa a pensar? Tipo, beleza, como é que a gente faz as pessoas perceberem que a gente é inteligente? Eu penso na nossa criação de conteúdo. Aí eu sei de uma técnica, por exemplo, que é a metalinguagem. O que é metalinguagem? É você fazer a pessoa sentir algo enquanto eu explico o que ela está sentindo. Tu vai ver que na maior parte dos vídeos que a gente solta, a gente tem esse recurso de roteiro, né, que a gente coloca nos vídeos. Então, tipo, eu tô falando sobre formato criativo e o vídeo que a gente está usando tem um formato específico. Tipo, isso é metalinguagem. Então, eu tô falando de, sei lá, efeito ahá, que é quando você sente que aprendeu algo novo naquele conteúdo. Então, se eu vou explicar efeito ahá em um vídeo, eu faço você ter a sensação de ter descoberto algo novo para depois te explicar. Isso gera autoridade. Isso gera a sensação, tipo, isso coloca na sua cabeça a ideia de que a HANA é inteligente. Então é essa ideia, eu defino uma característica e eu penso em formas de fazer as pessoas perceberem que eu tenho essa característica. Então, tipo, criatividade. Eu quero que as pessoas percebam a HANA como criativa. Então, a gente tem que conectar coisas diferentes. Eu tenho que conseguir falar de Linkin Park, que é uma banda, e conectar isso com criação de conteúdo. E aí, naturalmente, as pessoas vão me perceber como criativo. Ou então eu posso fazer um vídeo falando sobre técnicas de criatividade e como eu apliquei essas técnicas, as pessoas vão me perceber como criativo. E aí você pode levantar essas palavras sobre você. Define de 3 a 5 palavras e pensa, cara, como que eu posso expressar essas palavras, né, dentro da minha criação de conteúdo? Então, se eu quero mostrar que eu sou dedicada, como é que eu mostro isso? Eu mostro que eu sou dedicada, sei lá, falando que eu vou, tipo, colocando um desafio, que eu vou postar conteúdo durante 16 dias e postando esse conteúdo. Falando que eu vou correr uma maratona e correndo uma maratona. Falando que eu vou acordar todo dia às 5 da manhã e postando essa story às 5 da manhã. E se um dia eu não acordar às 5 da manhã, não vou falar sobre isso, porque não é a imagem que eu quero passar. Sacou? É essa ideia. Então, escrevam pra mim, como é que vocês querem ser percebidos, né, na rede social? Como é que vocês querem ser percebidos? Aventureiro? Se você quer ser percebido como aventureiro, é importante você fazer vídeos em aventuras. Sacou? É basicamente esse o jogo. Basicamente esse o jogo. Manda mais, manda mais. Atos de imersão. Só um segundo, galera. Acolhedora, que traz leveza. Boa. E aí, beleza. Vamos trazer isso na prática aqui para vocês analisarem na vida de vocês e conseguirem trazer. Quando a gente fala de autenticidade e autenticidade de um jeito que isso funciona nas redes sociais, a gente pode pensar em 3 passos para você construir essas palavras, né? Porque uma coisa é você, tipo, ok, vou definir palavras que eu acho que eu acredito que sejam importantes.
Mas existe a chance de você errar se você não faz uma análise. Agora, se você segue esses 3 passos, a chance de acertar é muito grande. Que é basicamente observação, definição e exagero. Então, beleza, você já sabe que você precisa trazer boas histórias para mostrar essas características para a pessoa. Você já sabe que é bom você definir em palavras, né, quais são essas características que você quer compartilhar. Ok, a partir de agora, você vai começar um processo de observação e fazer um trabalho de se olhar de fora quando você estiver interagindo com pessoas que você confia e se sente confortável com elas. Então, na próxima vez que você tiver numa roda de amigos, tenta analisar e anotar. Anotar mesmo. Cara, quais são as minhas características de personalidade? O que me transforma numa pessoa autêntica? E abre notas, um documento, um Trello, para você ir escrevendo essas coisas. Tipo, nossa, eu percebi que eu uso essa palavra. Eu percebi que eu me comporto dessa forma com os meus amigos. Eu percebi que eu me expresso, quando eu tô confortável, eu me expresso de determinada maneira. E deixo isso anotado. As histórias também. Então, você vai contar uma história quando você conhece uma pessoa. Qual a primeira história sobre você que você conta? Quando você começa a se aproximar de uma pessoa, qual a primeira história que você conta sobre você mesmo? E aí vai aprofundando essa parada e listando essas ideias para você usar depois. E aí a gente entra no exagero. Qual a ideia do exagero, né? Quando a gente vai para a rede social, querendo ou não, quando você grava um vídeo, a câmera e a transmissão disso, a câmera suga um pouco a tua energia. Então, se você entra para gravar com energia básica, assim, esses dias um aluno de mentoria falou, né? Tipo, cara, eu fui gravar o vídeo e tal, e eu achei que eu tava me expressando bem, só que quando eu fui olhar a gravação, eu percebi que não tava tão bom assim, que eu tava meio para baixo, meio morto e tal. Por quê? Porque se você tá numa energia assim e vai gravar um conteúdo, a sensação desse vídeo gravado vai ser um pouco mais embaixo, assim. Então, se você coloca o seu jeito de ser na criação de conteúdo, as pessoas vão te perceber um pouco com a energia um pouco para baixo. Então, é relevante que você jogue um pouco para cima. Então, pega aquilo que você já é e sobe um pouco essa energia. Então, coloca essa parada para cima. Então, tipo, por exemplo, eu perguntei para vocês, tem algum jeito de falar específico que você usa na sua roda de amigos? Ok, pega esse jeito de falar e exagera um pouco. Deixa ele um pouquinho mais caricato, digamos assim, né? Por quê? Porque isso vai te deixar uma pessoa mais marcante na rede social. Vai deixar a sua comunicação um pouco mais interessante, um pouco mais diferente do que a gente vê. E ser um pouco diferente é importante. Por quê? Porque a nossa mente, a gente tem tipo umas caixinhas lá dentro, de categorias, que a gente vai categorizando as coisas que a gente vê, as pessoas que a gente vê e tudo mais. E é muito difícil você conseguir colocar 2 pessoas, 3 pessoas, 3 marcas dentro da mesma caixinha. A gente pode analisar isso para as marcas que a gente conhece, né? Se eu te falo de refrigerante, por exemplo, você vai lembrar de no máximo 2 marcas. E provavelmente a primeira que você vai lembrar é Coca-Cola. Porque existe um espaço mental para você colocar ali a ideia de Coca-Cola. Um bom exemplo disso, né? Eu não tenho certeza dessa informação, mas é mais ou menos assim, tipo, o Red Bull, que é o energético, eu acho que foi o primeiro energético, era para estar na caixinha de refrigerante. Só que ele pensou, eu não vou competir com os refrigerantes, eu vou criar uma caixinha nova, que é a caixinha da bebida energética.
E quando ele cria uma caixinha nova, é um novo espaço mental. Isso serve para a sua comunicação também. Se a sua comunicação se encaixa e é muito parecida com a de todos os outros, a chance são que as pessoas vão te esquecer muito rápido. Agora, se a sua comunicação é diferente, você comunica, você consegue trazer essa autenticidade e mostrar elementos de diferenciação dentro dessa autenticidade, a chance são que você consegue abrir um novo espaço mental na cabeça das pessoas. E se você abrir um novo espaço mental, aquele espaço mental é só seu. Faz sentido isso pra vocês? Essa a ideia. Essa a ideia. Boa. E aí, um último... Olha, fazer lição de história que a gente... A definição é a história que a gente conta. Não entendi a sua pergunta, Laís. Tem algum livro que fala sobre isso, autenticidade? Cara, não. Dentro da formação, a gente vai fazer um módulo que é criatividade e autenticidade. Por que esse módulo, né? Por dois motivos. Porque um lugar da onde você pode tirar muitas ideias é do seu próprio ser. Né? Por isso eu tenho criatividade e autenticidade. E porque lá a gente consegue aprofundar essas ideias. Como exagerar uma personalidade mais quieta, fechada? O exagero está na expansão daquilo que você é. Sabe um exemplo? O Dr. Ricardo Cores, né? Ele é super travado na frente da câmera. E parece que aquilo, a visão que eu tenho, é que aquilo é um exagero de quem ele é. Então, possivelmente, ele já é travado. Mas no vídeo, ele deixa aquilo ainda um pouco mais caricato. Fica mais robozinho ali para exagerar aquilo que ele é. Boa. O último ponto que eu quero trazer aqui para vocês sobre autenticidade é sobre aquelas coisas que você acredita, né? As suas crenças. Crenças é um ponto muito relevante porque crenças constroem muros. Crenças constroem muros. Como assim, né? A gente está na internet se conectando dentro de comunidades, se conectando dentro de bolhas. E essas bolhas, essas comunidades, elas se conectam porque elas acreditam, têm crenças parecidas. Por exemplo, a gente está aqui, eu olho para vocês e percebo que vocês são diferentes uns dos outros na forma de se vestir, de se expressar. Tem gente que já tem mais resultado e tal, tem gente que está começando agora, então vocês são diferentes, mas vocês têm alguns pontos em comum, que é as crenças que vocês têm. Porque se vocês estão aqui numa segunda-feira, às 9 da manhã, no rolê que começou às 8, as chances são que a gente tem uma visão de mundo parecida. E isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque o ser humano tem a necessidade de pertencimento. Então, quando você compartilha as coisas que você acredita, as chances são que você vai conseguir duas coisas. Primeiro, ser autêntico, porque se você acredita naquelas coisas, você está literalmente compartilhando quem você é. As coisas que você acredita fazem parte das suas características de personalidade. E a segunda coisa que é essa conexão com as pessoas. Então, é muito relevante você fazer uma lista também de, cara, quais são as coisas que eu acredito e que são relevantes, né? Sobre o mundo como um todo, sobre a forma de enxergar o mundo e sobre o meu mercado. Então, a gente tem várias crenças que a gente compartilha sobre o mercado e sobre a vida, né? Então, tipo, a ideia de ser um CDF é uma crença que a gente tem. Na verdade, só dentro de CDF tem várias crenças, né? A ideia de, cara, se você quer ter sucesso, você tem que estudar,
se você é um criador da sua realidade. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que isso é coisa de misticismo e tudo mais. Essas pessoas não fazem parte do nosso rolê. Essa pessoa, se ela compra o nosso produto, ela vai se sentir brutalmente incomodada. Esses dias a gente mandou uma comunicação de renovação, né, para os nossos alunos. Aí teve uma pessoa que tipo, respondeu assim, né, tipo, eu não vou renovar porque qual era a parada, velho? Era alguma crença, assim, que eu tinha sobre dinheiro, eu acho, tipo, sobre riqueza e construir riqueza e tudo mais, que ela acreditava em umas paradas muito contrárias. Eu falei, cara, eu não vou comprar de novo, por quê? Porque eu não acredito nessa ideia. E tipo, porra, faz muito sentido, tu não tem que estar aqui se você não acredita nas coisas que a gente acredita também. Porque a gente tá aqui formando uma comunidade, eu não quero vender para todo mundo, eu quero criar um ambiente onde as pessoas podem se conectar e ter confiança que a galera que vai estar ao redor acredita na mesma visão de mundo, sacou? E construir muros faz muito sentido para sua comunicação. Isso serve até para definir o nosso seguidor cliente ideal. Com certeza, o teu seguidor cliente ideal, ele é, de certa forma, em alguns aspectos, um espelho de quem você é. Ele precisa ser exatamente como você? Não. Com certeza não. Ele pode até ter algumas ideias que são contrárias, assim. Mas as crenças centrais dessa pessoa vão ser muito parecidas com as suas. Então você precisa encontrar uma forma de compartilhar estas ideias e de não ter medo de compartilhar essas ideias, não ter medo de levantar os muros. Por quê? Porque você não quer falar com todo mundo. Você quer falar com as pessoas certas. Você quer falar com as pessoas certas. Então tem que ter muito cuidado em como você compartilha isso. Vamos recapitular essas ideias? Cara, a gente falou sobre características de personalidade. Então eu levantei 5 características de personalidade e como você pode compartilhar essas coisas. A gente falou sobre crenças. Então, cara, quais são as coisas que você acredita sobre o teu mercado e sobre o mundo de forma geral? E como você pode compartilhar essas crenças? E a gente falou sobre histórias, né? Que as histórias estão conectadas com esses outros dois pontos. Porque as histórias que você vai contar sobre você são histórias que reforçam essas características de personalidade. São histórias que reforçam essas crenças. Então, por exemplo, cara, eu acredito que você é um criador do futuro. E por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso porque 5 anos atrás, 7 anos atrás, na real, eu estava num processo de depressão bizarro. E eu acreditava que minha vida tinha acabado naquele momento. Tipo, literalmente, eu acreditava que o problema que eu tinha na minha vida, naquele momento, era insolúvel, que eu não conseguiria resolver aquela parada nunca e tal, e eu pensei em morrer várias vezes. Só que eu não tive coragem de morrer naquele momento. E aí, eu comecei a buscar ajuda, a única ajuda que eu tinha acesso, era o YouTube. Eu comecei a pesquisar no YouTube coisas que poderiam me ajudar. E nesse processo, eu descobri alguns livros que me mostraram que aquilo que eu estava vivendo era só, no livro, era o livro Quem Pensa Enriquece, né? Ele falava do conceito de derrota provisória. Ele falava que as pessoas mais ricas do mundo, a grande maioria delas, passou por uma situação de derrota provisória, onde elas aprenderam o que elas tinham que aprender para criar o futuro delas. E quando eu olhei pra isso, tipo, cresceu esperança no meu coração, né? Tipo, mesmo sem acreditar muito, eu falei, caraca, então pode ser isso. Então pode ser que isso que eu tô vivendo é só algo que eu preciso viver mesmo para aprender o que eu preciso aprender. E aí eu fui me desenvolvendo e nesse processo eu fui descobrindo que eu era um criador da minha realidade. E aí eu saí dessa visão de ter uma dívida de 20 mil reais, um salário de 0 reais, para hoje fazer 20 mil reais por dia. Por quê? Porque eu criei o meu futuro, sacou? E é por isso que eu acredito nessa ideia.
Então, tu percebe como a história prova a crença? Como a história prova a característica de personalidade? Eu poderia falar isso também sobre a ideia de ser um CDF. Porque eu só consegui sair daquela situação para construir a realidade que eu quero hoje porque eu odiava livro, eu odiava ler. Eu saí do ensino médio, eu não sabia nem o que era verbo. Só que fora da escola, eu descobri que a única forma de construir o futuro que eu queria era estudando. Sacou? E é por isso que eu acredito que, cara, se você quer ter sucesso, você tem que ser um CDF. Tem que ser que nem um Everton ali, que tem uma estante cheia de livros. Sacou? Então, percebe como a história que eu tô contando, ela vai comprovando as minhas características e as minhas crenças? Então a história carrega essas ideias, ela vai mostrando por que faz sentido acreditar nas coisas que você acredita. E é assim que você vai construindo na cabeça das pessoas essa comunidade. Então as histórias que você conta são as histórias que provam essa visão de mundo, as histórias que provam essas crenças, e a partir delas as pessoas vão te conhecendo. Se você é uma pessoa que passou, olha que doido, se você é uma pessoa que passou por algum desses, por algum momento de depressão, ou de perda, ou de dívida, a chance é que você está um pouco mais conectado comigo agora. Por quê? Porque a gente está construindo uma relação de amigo aqui, basicamente. Faz sentido? Boa. Cara, a aulinha é super prática para vocês. Tipo, é exatamente isso que a gente, para ir para esse lugar que a gente olha. Quando o assunto é construção de autenticidade, quando o assunto é você conseguir colocar você mesmo dentro da sua criação de conteúdo. E isso funciona pra caramba. Todo mundo que tem um resultado forte nas redes sociais é autêntico através dessa parada. Pode perceber que as pessoas vão contar histórias, que as pessoas vão defender aquilo que elas acreditam. E vão acabar construindo um grupo de pessoas que acreditam na mesma ideia. E aí, se você quer se aprofundar nessas ideias, você tem até amanhã para fazer parte da turma, né, de criador criativo, que é, cara, de longe, o melhor produto que a gente já fez sobre criação de conteúdo. Ontem eu estava aqui finalizando os detalhes do curso de roteiro, que tá uma parada insana também. Vai ser muito doido. Tem o curso de criatividade e autenticidade, que a gente traz isso de forma prática, né? Mostrando exemplos de tipo, tá, beleza, eu tenho essa característica de personalidade aqui, como é que eu coloquei isso em determinado vídeo? Eu te mostro o exemplo do vídeo para você saber como é que você pode trazer essas ideias para o seu próximo conteúdo. Fechou? Então, para participar dessa turma, é só clicar no link da bio. Qual a diferença para criadores do futuro? A metodologia. Criador Criativo é o nosso novo método de criação de conteúdo, né? Na Criadores, a gente tem até um módulo lá de formato criativo, mas a gente não tinha essa visão de construção de um padrão de conteúdo. Agora, em Criador Criativo, a gente está com isso muito claro, de cara, como é que você de fato encontra o seu formato criativo. E isso vai mudar o jogo do mercado inteiro. Agora a gente vai começar um processo que é muito massa, assim, que assim que a gente fechar o carrinho, né, a gente vai nessa parada de só criar conteúdo dentro de um formato. Então é nesse processo que a Hannah vai bater 1 milhão de seguidores até o final do ano. Eu acredito que vai ter um mês, talvez daqui uns 3 meses, que a Hannah vai crescer uns 300 mil seguidores em um único mês. E olha que louco. Todos vocês vão ter condição de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o método que a gente vai estar usando é o método que a gente vai estar compartilhando com vocês. E a gente tem um encontro mensal, onde a gente vai profundamente nessas ideias, do que a gente está aplicando no nosso perfil, do que os grandes players que a gente está ajudando estão aplicando no perfil deles, né? Porque a partir de agora, a gente vai começar a ajudar grandes players também a executar essa parada. Alguns deles, né? E vocês vão ter acesso privilegiado a essas informações. Então é isso, time. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Até a semana que vem no nosso próximo Café CDF. É nóis. Massa que vocês gostaram.